Bom, agora nossa aula de ciências na apostila nova, que nós vamos falar sobre o ciclo da vida. E aí aqui eu tenho algumas imagens para vocês do ciclo da vida e a página 306, o 3, o 0 e o 6, tá? Então vamos lá. Ciclo da vida. A palavra ciclo nos faz pensar em círculo, né? Ou roda. Pode observar como foi desenhado aqui, ó, as imagens, tá vendo? O bebê, a criança um pouquinho maior, depois bem maior, se tornando um adolescente, uma pessoa adulta e um idoso. Então, ó o ciclo, ó. Ó, para aqui, né? Muito bem. Então, chamamos de ciclo de vida, né? É quando todos os seres vivos, eles passam por esse ciclo de vida, certo? Usamos este termo porque é por meio do ciclo da vida que os seres vivos continuam existindo no nosso planeta. Em cada espécie, o indivíduo nasce e, depois de certo tempo, se reproduz, formando outra geração. O ciclo da vida envolve diferentes fases. Olha as fases do ser humano. Então a tia separou algumas fotos aqui e eu vou mostrar para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Começando por essa. Essa foto a tia já mostrou uma vez para vocês. É a foto da minha mãe, que já era uma adulta, com a tia Cláudia e o meu irmão, que éramos crianças. Lembra que a tia falou que nessa foto aqui a tia Cláudia estava ganhando diploma, ó. Eu aprendi a ler nessa foto, tá? Então eu tinha a idade de vocês, certo? E aí depois eu fui crescendo e aí passei pela fase da adolescência. Quando cheguei na fase adulta, a tia se casou e teve filhos. E aí nasceram o Carlos e o Mateus, que são os gêmeos. Estão vendo? Mais um ciclo de vida, ó. Bebê. Depois nasceu o João Vitor, que também está na fase de bebê, recém-nascido, certo? E aí depois foram crescendo, e aí aparece eles aqui, ó. Eles já são maiores, o João Vitor também ainda é um bebê, mas já é maior, e eles também. E a tia Cláudia continua também na fase adulta, tá? Aí depois, ó, tem uma outra foto do Carlos e do Mateus, já com os seus 9 anos, ainda são crianças, vão para a escola, para estudar. E aqui, ó, tem o bisavô deles, que é um idoso, certo? E na última foto também aparecem os três, só que agora vocês observem, ó. Esses dois já são maiores, né? Já estão na escola, os dentes cresceram, tudo mudou e o João também. O João, que era um bebê naquela foto recém-nascida, depois na outra foto um bebê de quase 1 ano de idade e aqui uma criança já maior, com seus 4 anos, certo? Então a tia mostrou essas fotos aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre o ciclo da vida. E aí na página 307 é exatamente o que está falando, que a tia Cláudia acabou de explicar para você. Um bebê, ele é totalmente dependente de um adulto, ele não fala, ele não anda, ele não come sozinho. Uma criança pequena, ela precisa da ajuda dos adultos ainda. Algumas coisas ela começa a fazer sozinha, outras não. Quando a criança está na fase da escola, em fase escolar, ela está na fase que vocês estão,
aprendendo a ler, a escrever, a brincar com outras crianças, não é? E depois vem a fase adolescente. Nessa fase, as crianças estão se preparando para se tornar adultos. E aí o corpo muda, a voz fica diferente dos meninos, né? Chegou a fase adulta. Na fase adulta, você já é independente, toma suas decisões. Nessa fase, geralmente as pessoas se casam e têm filhos, tá? E assim, elas começam um novo ciclo de vida, que é o ciclo de vida dos bebês que acabaram de nascer. E o idoso são pessoas consideradas idosas, com mais de 60 anos. Nessa fase, algumas pessoas param de trabalhar, os cabelos ficam brancos, os ossos ficam mais fracos, elas precisam de cuidados também. E aí embaixo é o ciclo de vida de uma borboleta. Tá vendo, ó? A borboleta, os ovos, a lagarta, depois a pupa, para ela se tornar uma borboleta. Tá certo? Muito bem. Então, agora na página 308, vou virar o livrinho, ó. Página 308, está falando sobre os seres vivos e o habitat. Habitat é o lugar onde os seres vivos, eles vivem. Existem seres vivos que vivem na água, outros vivem sobre o solo, né? E outros vivem dentro do solo. Habitat é o nome do lugar onde os seres vivos moram. E aí eu pergunto para vocês, alguns seres vivos têm características especiais para viver em ambientes diferentes. Veja esse animal, ele é um urso polar. Escreva o nome dele e onde ele vive. Como é o nome dele? Urso polar. E ele vive aonde? No Polo Norte. Tá certo? Muito bem. Essa parte a gente vai fazer na escola. E na página 309, vocês vão fazer sozinhos, bem bonito. Observe alguns seres vivos que habitam os oceanos. Ó, eles vivem no mar. Todos eles, ó. E depois escreva o nome dele. Então, como é o nome desse daqui? É o polvo. E essa aqui, quem é essa? A baleia. Olha os peixinhos. Peixe palhaço é o nome deles. Estrela do mar e coral. Tá certo? Então, essa é a folhinha que vocês vão fazer aí com a mamãe. Tá bom? E a tia vai colocar um vídeo também falando sobre o ciclo da vida. Ficou fácil, né? Todo mundo sabe. Não é difícil. Façam com capricho os seus deveres, tá? Bom final de semana para vocês. Aproveitem o final de semana com o papai, com a mamãe, com a família de vocês. E a tia Cláudia volta na segunda-feira. Tá bom, meus lindos? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.